Mais um escândalo envolvendo criptomoedas, suborno, promessa vazia e dinheiro evaporando. E adivinha? Quem perde no final é sempre quem acreditou no conto do vigário do dinheiro fácil. Sim, eu tô falando do caso Milei e da Libra, e se você quer aprender a investir direito, se proteger desse tipo de golpe, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou apresentar algumas alternativas para você escapar dessas coisas. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Pilati e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para viver com renda passiva 5 vezes acima do seu salário. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Mas antes de eu te explicar o caso e te mostrar as soluções, cá entre nós, pensa aqui, ó, um presidente com mais de 50 artigos científicos publicados, que já foi economista-chefe do HSBC, envolvido num escândalo de criptomoedas, de suborno e dizendo que não sabia, é difícil de acreditar. Só que a história só piora. Vamos entender um pouco mais o caso. O empresário israelense Moshe Hogeg, nem sei se é assim que pronuncia, ele é o criador da criptomoeda Libra, que nem chegou a existir. E ele admitiu que ele pagou $1 milhão de suborno para a irmã do presidente da Argentina, a Karina Milei. E o objetivo desse suborno era que ela facilitasse, ou enfim, que o governo, facilitasse investimentos em criptomoedas menos conhecidas, menos favorecidas, lá na Argentina. E o Hogeg, ele tem um histórico gigantesco de fraudes e de problemas legais envolvendo criptoativos. Inclusive, ele já foi condenado em Israel, que é o país dele. Ele foi condenado em Israel por conta dessas fraudes envolvendo criptomoedas. E o Milei e o seu governo, que tanto defendem as criptomoedas, agora estão numa sinuca de bico. Por quê? Porque eles estão sob suspeita de agirem com interesses escusos, interesses obscuros, para tirar vantagens próprias. E traçando um paralelo com o mercado cripto, isso só reforça um ponto importante. Quantas vezes você já viu alguém falando que ficou milionário do nada investindo em criptoativos? Tem alguns casos, certo? Agora, quantas vezes você já ouviu história de golpe, promessa furada, gente perdendo tudo, pirâmide, faraó daqui, pirâmide de não sei o que lá de lá, enfim. Quantos golpes você já ouviu, já foi noticiado, pessoas aqui no Brasil sendo indiciadas, processadas, presas por conta desse tipo de golpe? Isso só reforça que se fosse tão fácil assim, por que há muito mais histórias de gente quebrando do que de gente ficando rica investindo nesse tipo de ativo? E mais, quem realmente lucra no final? Será que são os pequenos investidores, os investidores comuns, ou são os insiders, aquelas pessoas que estão lá dentro realmente manipulando o mercado? Uma coisa eu posso afirmar: as criptomoedas podem fazer parte de uma carteira de investimentos desde que elas tenham um percentual pequeno nessa carteira. Por quê? Porque elas são ativos especulativos. Elas são descentralizadas, elas estão independentes, são independentes de governo, de banco central, enfim, elas têm autonomia, elas têm mais liberdade. Sim, isso é verdade. Mas isso não significa que elas sejam seguras. Por quê? Porque falta regulamentação, falta fundamento sólido para você investir e, em muitos casos, na maioria deles, na esmagadora maioria deles, falta transparência. A maioria das criptos depende mais de marketing e de hype do que de valor real. Cá entre nós, os caras fazem criptomoeda de meme, de celebridade, de figurinha, de um monte de porcaria. Dá para confiar nesse tipo de ativo? Dá para ter certeza da viabilidade, do fundamento, da segurança de investir num negócio assim tão volátil e impalpável? Não dá, né? Então, confiar nesse tipo de ativo que é mais especulativo do que qualquer outra coisa é um caminho ainda pior. Sem contar na manipulação de mercado, né? Porque os grandes, eles controlam os preços e os pequenos vão sendo os últimos a saber. É o caso da Libra. Os detentores, os fundadores, os criadores dela detinham 80%. O Milei foi lá e divulgou, o preço começou a subir, os caras venderam tudo e quando viu, aquilo virou pó. Então os grandes têm todo o poder e todo o controle e os pequenos, no final das contas, outro fato preponderante são as fraudes, esquemas, pirâmides disfarçadas de inovação financeira. É o caso do faraó da Bitcoin.
Gente famosa, celebridades, entre aspas, caíram. Rafael Portugal, a Débora Seco, enfim, uma galera caiu nesse esquema por acreditar nessa promessa de dinheiro fácil. São ativos de extrema volatilidade. Hoje eles sobem 100, 200, 300%. Amanhã caem para zero. E isso é normal, isso acontece. O dinheiro acaba, virando pó no estalar de dedos. Não existe regulamentação. Quando dá alguma coisa errada, ninguém vai te proteger. Ninguém te protege de fraude, ninguém te protege da falta de segurança, ninguém te protege dessa oscilação maluca. Não existe esse tipo de regulamentação. É diferente dos mercados tradicionais de ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, os mercados tradicionais que nós temos, que são bastante rentáveis, que são mais seguros, sabendo operar, sabendo escolher ações, sabendo escolher fundos imobiliários, é muito mais lucrativo, muito mais rentável do que investir em criptoativos tão especulativos quanto esses. Ah, mas Rodrigo, o Bitcoin subiu 5.000% nos últimos 12 meses, porque a Solana subiu não sei quanto por cento, porque a criptomoeda ABC subiu não sei quanto desde que ela foi criada. Ok, beleza. Só que isso é a ilusão do dinheiro fácil. E tá aí. Enquanto você tenta acertar qual vai ser o próximo Bitcoin, qual vai ser a próxima Solana, enquanto você tenta adivinhar o próximo boom das criptos, quem está ganhando dinheiro é quem criou essa moeda, é quem detém o poder, são os tubarões, não é o pequeno investidor. O pequeno investidor vai comprar uma coisa que não vai para frente, o dinheiro dele vai virar pó, e aí o que acontece? Vai ficar com o pincel na mão e chupando o dedo. Bota uma coisa na tua cabeça: dinheiro fácil não existe. Se um investimento promete retorno absurdo, promete você não ter esforço, promete que você vai ter rentabilidade garantida, enfim, se tem cheiro de golpe, jeito de golpe, parece golpe, pode ter certeza que é golpe. Não tem para onde fugir. Dinheiro fácil não existe. Se fosse fácil, estava todo mundo milionário. Mas é claro que existem caminhos mais inteligentes para você construir patrimônio. Enquanto alguns ficam lá jogando roleta russa com o dinheiro, tem formas seguras e comprovadas de construir riqueza, que são investimentos estruturados e baseados em dados, baseados em evidências, baseados em estudos científicos e não em especulação, em hype, em divulgação, em marketing, nada disso. São investimentos que historicamente vêm trazendo resultados e que tendem a manter ou melhorar esses resultados com o passar do tempo. E eu estou falando aqui de estratégias testadas, com diversificação, ou seja, não investir só em um tipo de ativo, você investir em ações, em criptoativos, talvez, em fundos imobiliários, em ativos no exterior, em renda fixa, enfim, ter uma carteira diversificada que vai gerar renda passiva e vai trazer proteção contra crises, sejam crises globais, sejam crises pontuais, crises locais, como a gente costuma viver aqui no Brasil, enfim, essa diversificação vai te cercar, vai te blindar, vai te proteger e vai fazer com que o teu patrimônio cresça. E é claro que eu não podia deixar de falar do método Poupa Tempo. No período entre 31 de março de 2017 até 31 de dezembro de 2023, a média de rentabilidade anual desse método, que é diversificando entre ações brasileiras, que são as ações 20 mais, ações mais baratas e com maior potencial de crescimento e valorização da bolsa. Os fundos imobiliários 20 mais, que são os fundos mais baratos e que pagam maiores dividendos da bolsa. E ativos internacionais, ativos no exterior. Diversificando nesses três tipos de ativos, a rentabilidade média anual foi de quase 25%. Ou seja, se comparar com o Ibovespa, é mais do que o dobro. Se for comparar com a renda fixa, o CDI, é o triplo. Se for comparar com a inflação, é quase 5 vezes mais. Se for comparar com a Bolsa Americana, que é a queridinha do momento, é 7% acima na média anual. Isso faz com que o teu patrimônio cresça muito mais rápido, de forma muito mais sólida, muito mais segura e com certa previsibilidade. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, que esses resultados eles não são garantidos, que você investe aqui em ativos de renda variável que oscilam para baixo e para cima o tempo inteiro. É óbvio que eu não garanto que esse resultado vá se repetir nos próximos anos. Agora, se historicamente esse é o resultado que a gente tem investindo, seguindo um método claro, um método testado,
Esse estudo que eu mostrei agora há pouco é um estudo feito pelo Escritório de Contabilidade Modelo da USP. Então é um estudo robusto que prova que investir de forma diversificada em ações baratas, em fundos imobiliários baratos e que pagam bons dividendos, e diversificando também em dólar, em ativos no exterior, é muito mais vantajoso e muito mais rentável do que só considerar criptoativos na tua carteira. Como eu falei no início, criptoativos eles podem ser uma pequena parte, 3, talvez 5% no máximo da tua carteira de investimentos. Por quê? Porque eles são ativos especulativos. Eles não são ativos com fundamento. Você não tem os dados, como é uma empresa, que você pode dizer que historicamente ela tem apresentado esses resultados, que ela tem tanto de patrimônio, que ela tem um crescimento de tanto, que ela tem lucro, que ela tem um mercado que funciona desse ou daquele outro jeito, enfim, ou um imóvel que tem lá um prédio comercial com todas as salas alugadas, que o contrato de aluguel é de 5, 7, 10 anos. Você não tem nada disso em criptoativos, você não tem fundamentos sólidos para afirmar que essa criptomoeda, que esse criptoativo vai efetivamente persistir, perdurar durante longos anos. E a lição mais importante é diversifique ao máximo a tua carteira, nunca concentre em um tipo só de investimento. Não concentre só em ações, só em fundos imobiliários, só em ativos exterior, só em renda fixa, só em criptomoedas. Nunca faça isso. Diversifique. É assim que você se protege de crises, protege e blinda o teu dinheiro e tem muito mais rentabilidade. E agora aqui fica uma reflexão. Se até o economista-chefe de um dos maiores bancos do mundo, que é o HSBC, um cara que escreveu 50 artigos científicos, se até esse cara se diz vítima de um golpe de criptomoedas, será que o teu dinheiro investido só nesse tipo de ativo, ou muito do teu dinheiro investido nesse tipo de ativo, é realmente o melhor para o teu bolso, para o teu futuro e para a tua família? Enquanto você pensa nisso, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para me encontrar no próximo vídeo.